Uma bolo no forno. Agora eu vou... Porra. Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonatina e de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Bom, vamos para o capítulo 1 do Projeto Aurora. E é isso. Eu meio dei uma negligenciada, né? Porque eu escrevi no domingo, né? Que eu falei, aí depois na terça, aí fiquei quarta, quinta e sexta, sem nem abrir o arquivo. E aqui agora eu estou com o primeiro capítulo, depois de ter escrito o prólogo. Tô com uma questão aqui nisso. Em Sonatina, eu comecei o primeiro capítulo, a primeira coisa do capítulo que fala a primeira frase do capítulo é: Miguel sempre tentando salvar as pessoas. E aí, essa fala que é feita pela Dona Olga, que tá lá na lojinha de produtos fitoterápicos do Miguel, ela dá o tom muito pro livro, o que é sobre o livro, o primeiro livro, né? Sobre principalmente o Miguel. Ele tá sempre ali tentando salvar as pessoas e aí é a jornada dele, né? Durante essas 300 e tantas páginas, de tentar salvar as pessoas que estão ali, né? A Keiko, os amigos dele, sobre os pais dele que ele fala, né? Agora eu tô numa dúvida do primeiro capítulo do projeto, desse novo projeto, do Projeto Aurora. Que vocês vão saber o título só quando eu finalizar tudo. Eu quero uma frase que eu consiga dar o tom do que, sobre quem é esse livro. Porque tem um foco, né? Que vocês vão saber logo no começo do livro. Mas eu queria dar o tom dele do que ele vai se desenvolver. Não que seja obrigatório todo livro ter isso, mas assim, como eu fiz isso em Sonatina, eu queria continuar e fazer isso nesse livro aqui. Só que tá difícil pensar numa frase assim. Eu tenho alguma ideia, mas assim, o que eu penso não acho que é tão bom. Então, eu tô meio travado já na primeira frase do livro. E aí eu tô tentando pensar como é que eu posso começar a fazer isso. Sobre o que eu vou falar. Assim, se é uma frase, não precisa ser uma fala, né? Porque tem livros que começam com falas, tem livros com diálogos, né? Tem livros que começam com uma frase do narrador, ou uma situação, ou um lugar. Então, assim, eu tô pensando no que eu posso já agregar para pôr esse primeiro capítulo. Eu vou começar a desenvolver aqui, e aí daqui a pouco eu volto. Vai ser só um corte para vocês, mas para mim vai ter passado algum tempinho. Passou acho que uns 15 minutos que eu gravei. Eu fiz 3, 4 parágrafos de alguma coisa. Mas eu consegui saber mais ou menos a frase que eu quero seguir do começo do livro. Que eu acho que é o que eu quero trazer para depois desenvolver ele. Bom, é isso. Vou continuar a escrever. Eu quero escrever mais ou menos uma horinha. Que agora são quase 8 horas da noite. Eu ainda tenho que dar. Já dá para as 8. E se eu fizer uma horinha por dia, eu quero tentar fazer esse hábito de escrever, né? Uma hora, meia hora, nem que for meia hora por dia. Pra voltando aos poucos. E pegando o ritmo, né? Pra depois eu conseguir fazer sempre isso. Mas é isso.
Acho que se tiver alguma coisa ou novidade também eu falo, porque não adianta eu ficar parando e comentando, sendo que não vai ter nada pra falar, né? Mas se tiver alguma coisa aí pra falar, eu paro e volto, beleza? Voltei. Mais ou menos 1h30 depois do que eu falei aqui a última vez, finalizei a primeira cena do capítulo 1. Tem mais ou menos 3 cenas. É que minhas cenas sempre são grandes. Se você chegou a ler Sonatina, as cenas sempre são bem grandes, assim, de cada coisa que eu coloco. Então, finalizei, deu mais ou menos 1.500 palavras nessa cena. E depois, como eu já falei, né, vou passar revisão e tudo. Mas fiquei contente do que eu escrevi. Foi fluindo, assim, do jeito que eu queria. Ficou bem bom. Porque eu acho. Mas traduziu tudo aquilo que eu queria passar nesse começo. Que esse começo vai dar o tom. Essa primeira cena é o tom de todo o livro. Então, quando ele estiver disponível aí pra vocês, então esse é pra vocês do futuro e pra mim também do futuro, você vai entender mais ou menos todo o livro do que ele é. Vou salvar aqui, né? Vai que dá alguma coisa. Então, primeira cena finalizada. Agora eu vou dar uma parada, porque já são 9 horas, aí eu terminei mais ou menos no horário que eu queria. E aí eu vou continuar amanhã a escrever, tá? Porque aí hoje eu tenho outro negócio que eu preciso fazer, eu preciso editar um vídeo que eu prometi. Vou fazer um negócio, mas não é vídeo daqui, é outra coisa. E aí eu vou começar a fazer isso, aí eu vou parar um pouquinho, vou ver alguma coisa, jogar um joguinho. Mas é isso. Então amanhã eu volto e aí eu vou continuar a escrever esse primeiro capítulo. Mas estamos indo. Ó, já estamos em 4.600 palavras. Isso é bom, não sei. Você que escreve mais que eu deve saber. E é isso. Daqui a pouco eu tô de volta. Oiê! Dia 2 do diário de escrita. Bom, não vou escrever agora. Antes de escrever, vou bater um bolo. É isso mesmo, vou bater um bolo. Tô aqui com o liquidificador. Vou fazer aqui um bolinho. E aí, esse bolo, ele tem até a ver com o personagem desse livro, porque é um bolo que é uma comida que esse personagem principal do livro gosta. Já falei isso em Sonatina? Não falei, mas vou falar agora. Inclusive, vou pôr até nesse primeiro capítulo do segundo livro sobre a pessoa gostar desse bolo. Porque não precisa tudo fazer, meu Deus, é uma grande coisa, e você precisa, todas as palavras e as coisas que aparecem precisam ter um grande sentido. Às vezes a pessoa só gosta de um bolo, e aí você quer contar que a pessoa gosta de um bolo, de tal tipo de bolo. Então eu vou começar a fazer um bolo, e aí depois eu vou fazer o bolo, eu vou levar a Zoe pra passear, e aí depois eu vou sentar pra escrever, porque eu preciso desse bolo frio para poder fazer a segunda etapa. Eu vou fazer um bolo... Vocês vão saber no final. Então daqui a pouco eu volto. Bolo no forno. Agora eu vou aproveitar e vou levar a Zoe para passear enquanto o bolo assa, que agora são exatamente 12:00. Eu preciso desse bolo frio para fazer a segunda etapa. Nossa, eu tô todo descabelado. Mas é isso. Aí depois que o bolo estiver frio eu vou escrever. Beleza? Até daqui 1 segundo. Bom, fim do capítulo 1, terminei ele.
Depois que for passear lá, eu tirei o bolo do forno, né? E vim fazer essa parte do capítulo, essa outra cena. Então esse capítulo tem 2 cenas. Eu fiquei mais ou menos 1 horinha escrevendo. Um pouquinho mais, alguns minutinhos a mais. Deu 1.400, quase 1.500 palavras esse capítulo. Além, né, da primeira cena que já tinha. E é isso, agora eu terminei. A primeira, eu ia até pensei em fazer o segundo hoje, mas eu não vou conseguir começar. Porque eu tenho um monte de coisa para resolver. Tem um vídeo lá que eu tinha prometido fazer. Tem que passar os arquivos do outro vídeo, do prólogo ainda que eu não passei. Pro computador, começar a editar ele também. E eu tenho que colocar o primeiro vídeo daqui, do canal, no ar para amanhã. Então hoje é dia 6, eu quero lançar amanhã dia 7. Que já faz quase um mês que eu gravei aqui, mais de um mês na verdade. E eu ainda não coloquei aquilo no ar. Então você tá vendo, eu tô fazendo o capítulo 1, eu não lancei nem o primeiro vídeo. Então quando você ver aqui vai ser, eu for lançar. Mas aí eu vou colocar lá na parte 2, beleza? E aí eu vou, aí no final daqui, eu vou colocar pra vocês como é que ficou o bolo. O bolo de coco gelado. Que eu consegui citar ele no capítulo 1. Citei, hein? Quando vocês lerem, você vai lembrar. Foi o dia que ele também fez um bolo gelado. Não sei se vai ficar bom, mas é o que vale a intenção, né? Mas aí eu vou colocar aqui pra vocês. Então, do resumo dessa sonatina. No primeiro vídeo eu não coloquei isso, né? Que eu quero fazer uma grande frase no final, né? Vai ser sempre essa. Então, no resumo dessa sonatina, é isso. Então, próximo vídeo, capítulo 2, Projeto Aurora. Se inscreve aqui no canal, comenta, dá um like. Fala aí o que vocês acharam da rotina, vocês também estão escrevendo. Me segue nas redes, tá tudo aí embaixo também linkado. Compre o livro Sonatina, para você já se preparar para ler o segundo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Eu meio que arrasei.